Olá, pessoal. Na última aula a gente viu como resolver a equação de Laplace usando o método de separação de variáveis. Então a gente viu que é possível construir soluções gerais para a equação de Laplace, e essas soluções vão ter inúmeras constantes a serem determinadas, impondo as condições de contorno, né? Então as condições de contorno que são específicas de cada problema ou de cada sistema, a gente consegue daí determinar especificamente qual é o potencial. Então, hoje a gente vai fazer algo muito parecido, mas na aula passada a gente fez usando coordenadas cartesianas, na aula de hoje a gente vai fazer usando coordenadas esféricas, que são mais convenientes se as condições de contorno forem dadas em superfícies esféricas. Então vamos lá, vamos só relembrar brevemente qual foi a estratégia que a gente seguiu na aula passada, vai ser a mesma que a gente vai seguir na aula de hoje. Bom, a ideia é a seguinte, né? Dada a equação de Laplace, né? Laplaciano de V igual a zero, a gente procura encontrar soluções dessa equação em algum sistema de coordenadas. Na aula passada foi o sistema cartesiano. E a gente viu que a gente consegue fazer isso usando o método de separação de variáveis, né? Então a gente consegue achar soluções gerais que têm coeficientes a serem determinados, e aí construindo, né, uma combinação geral dessas soluções, a gente consegue daí ter uma solução geral para o potencial, e finalmente, impondo as condições de contorno, a gente consegue determinar todos os coeficientes que não estavam especificados lá, tá? Ou que foram introduzidos na hora de construir essas soluções gerais. Então, hoje a gente quer fazer a mesma coisa, mas em coordenadas esféricas, tá? Como eu falei para vocês, se as condições de contorno forem dadas em coordenadas esféricas, vai ser muito melhor ter um potencial escrito em coordenadas esféricas. Vai ser muito mais fácil impor essas condições de contorno. Então vamos lá, né? O que vai mudar efetivamente em coordenadas esféricas é o Laplaciano de V. Tá? Então, está aqui o Laplaciano de V em coordenadas esféricas, e aqui a gente vai fazer uma hipótese simplificadora, que é válida em vários casos, mas não é totalmente geral, é que o problema tem alguma simetria azimutal, né? Então, ou seja, o meu sistema é invariante por rotações em torno do eixo Z. Tá? Então, depois a gente vai ver um exemplo de um caso onde isso ocorre. Então, a gente vai assumir que o sistema tem essa simetria azimutal, então o potencial depende de R θ. Notem que isso é muito diferente de simetria esférica, né? A simetria esférica, o potencial só dependia de R, o campo elétrico só dependia de R, e aí, na maioria das vezes, a gente conseguia aplicar a lei de Gauss, né? Aqui a gente está tratando de casos mais gerais, onde a gente não tem a simetria esférica, só tem essa simetria azimutal. Tá? Então, por exemplo, a densidade de carga não depende de φ. Tá? Então, como é que a gente vai tratar esse problema? De novo, a gente vai usar o método de separação de variáveis, certo? Então, como a gente está assumindo que o V só depende de R θ, a gente vai escrever ele como um produto de duas funções, uma que só depende de R e outra que só depende de θ. E aí eu jogo isso na minha equação para o Laplaciano. A gente discutiu isso na aula passada. Para a soma dos termos serem zero, cada termo individual tem que ser igual a uma constante, essas constantes têm que se anular. Então, nesse caso, eu consigo reescrever a equação de Laplace em termos de duas equações, uma para a minha função r e uma para a minha função t, que vão ser essas duas equações diferenciais aqui. As duas constantes têm que se anular, exatamente, então, se uma é positiva, a outra é negativa e vice-versa. A gente vai ver que, por pura conveniência, depois vai fazer sentido por quê, a gente vai escrever essa constante como L mais 1. Tá? Vocês já viram isso em outros cursos? Não é por acaso que isso aqui está aparecendo? É algo típico de problemas com algum tipo de simetria azimutal ou esférica? Mas, por enquanto, para a gente, isso é só uma redefinição da minha constante. Esse L pode ser absolutamente qualquer número. Tá? Aqui também. Tá? E aí eu vou querer resolver essas duas equações, né? Lembra que no caso cartesiano a gente tinha três equações para x, y e z. Mas aqui a gente já fez uma hipótese simplificadora que é o potencial não depende de φ. Então a gente só tem duas variáveis, duas equações. Então vai ser um pouquinho mais simples nesse sentido. Tá? Então vamos lá, vamos tentar resolver essas equações, começando pela equação radial. Certo? Então é essa equação aqui que a gente vai ter que resolver, né?
E aí, em vez de eu resolver essa equação, também não é tão difícil fazer isso, eu vou chutar uma resposta de um tipo com algumas constantes e a gente vê se esse nosso chute é suficiente ou não, né? Então, eu vou chutar a minha solução como alguma constante vezes uma potência de R, né? Isso aqui tem cara de que pode ser satisfeito por uma potência de R, né? E lembra que isso é uma equação de segunda ordem, então tem que ter duas constantes aqui, né? Então, vamos jogar essa tentativa aqui e ver quais são os valores possíveis para A e N, certo? Então, se eu jogar essa equação aqui dentro, né, a derivada vai ser N, Rn mais 1, vezes uma... desculpa, vai ser N, R, N menos 1, mas aí eu tenho um R ao quadrado aqui, que vai me dar um Rn mais 1. Tá? E do lado direito, né, eu vou passar o R para cá. Então, do lado direito eu tenho L, L mais 1, e a minha tentativa para o R, que é A, R elevado a N. Né? E agora eu vou derivar de novo o lado esquerdo aqui. Tá? Então, quando eu derivo de novo, vai ter um N, N mais 1, R elevado a N. E do lado direito eu tenho isso daqui. Né? Então, comparando os dois lados, eu posso cancelar esses termos. Tá? Então, eu tenho que N mais 1 tem que ser igual a L mais 1. Uma resposta óbvia é N igual a L, mas essa não é a única, né? Se eu quisesse resolver isso explicitamente, eu poderia, né, abrir esse produto aqui, vai ser uma equação de segundo grau para N, eu vou ter duas soluções possíveis, tá? Então, uma é a que a gente já intuiu, N igual a L, mas se N for igual a menos L mais 1, eu também satisfaço essa equação aqui. Tá? Então, eu tenho duas possibilidades para o N, portanto, eu tenho dois tipos de solução que eu posso combinar. Né? Então, a minha solução geral para o R vai ter a seguinte cara. Ou o N é igual a L, ou N é igual a menos L mais 1. Né? Então, eu tenho essas duas constantes, essas duas possíveis soluções. E a gente já vê aqui porque que é conveniente escrever aquela constante como L mais 1. Né? A gente consegue escrever a solução de uma maneira simples, dessa forma. Tá? Então, a parte radial a gente já encontrou, a gente tem essas duas constantes A e B, além da constante L. Agora vamos discutir a parte angular, né, que depende do θ. Então, infelizmente, essa é uma equação muito mais complicada de ser resolvida. Tá? E aqui o que eu vou falar para vocês é a solução dessa equação. Certo? Essa é uma equação bem famosa e as soluções são chamados polinômios de Legendre. Tá? Então, a minha função t de θ, ela vai ter essa cara aqui, uma L vezes uma função de cosseno de θ. Tá? E essa função são justamente os polinômios de Legendre. Tá? Então, eu não vou resolver para vocês a equação, mas estou apresentando quais são as soluções. O que são esses polinômios de Legendre? São funções polinomiais, como o nome já diz. Certo? Esse L, agora, para satisfazer essa equação, ele tem que ter valores específicos. Então, agora, esse L tem que ser números inteiros, e não pode ser mais qualquer número, tem que ser números inteiros. E aí, para cada um desses números, eu tenho uma função diferente. Tá? E qualquer uma dessas funções satisfaz a minha equação polar. Então, a gente vai ver que a solução mais geral que a gente vai construir vai ser uma combinação linear de todas as funções possíveis ou de todos os polinômios de Legendre possíveis. Tá? Então, só algumas informaçõezinhas básicas sobre o polinômio de Legendre. Tá? Porque a gente vai usar bastante essas propriedades. Tá? Então, são funções bem conhecidas. Está aqui uma tabelinha dos primeiros. Tá? Esse n enfim, tem uma maneira de calcular para um n qualquer, qual que é esse polinômio. Mas o que é importante são os primeiros, são sempre os mais usados. Né? Então, se o n for igual a zero, o n aqui nessa tabela nada mais é do que o nosso L. Tá? Então, se o L for igual a zero, esse polinômio nada mais é do que 1, a identidade. Tá? Se o L for igual a 1, o polinômio vai ser o argumento dele, x. No nosso caso, a gente vai ter um PL de cosseno θ, então vai ser cosseno θ. Se for igual a 2, vai ser 1 meio 3x² menos 1, ou 1 meio de 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E assim por diante. Tá? Algumas propriedades que são válidas para todos os polinômios a gente vai usar bastante.
A primeira é que em x igual a 1, todos os polinômios valem 1, certo? Então, eles são normalizados de tal maneira, sempre em x igual a 1, que equivale para a gente a θ igual a 0, né? Porque cosseno de 0 é 1. Esse polinômio vai valer 1. A gente pode ver, né? Aqui, obviamente, aqui, obviamente, é. Se eu coloco x aqui igual a 1, eu tenho 3 menos 1, vai dar 2, dividido por 2 dá 1. A outra propriedade, que talvez seja a propriedade mais importante, é a propriedade de ortogonalidade desses polinômios. Então, se vocês lembrarem, na aula passada, a gente usou algo parecido para senos. A gente viu que o produto de dois senos, se a gente integrasse eles, ia ser zero, a não ser que o número que entrava no argumento desses senos fosse igual. Então, agora aqui é a mesma coisa, se eu faço essa integral, então eu pego o produto de dois polinômios com valores diferentes de L, ou valores diferentes de N, e integro tudo isso aqui de menos 1 até 1. Para a gente, em termos de θ, isso vai ser uma integral de 0 a π. Essa integral aqui, ela vai ser zero, exceto se os L's forem iguais. Então, se eu tiver a integral do mesmo polinômio, né, o produto do mesmo polinômio, então PL ao quadrado, isso dá diferente de zero, na verdade dá 2 dividido por 2L mais 1, mas se o L' for diferente do L, isso dá zero. Tá? Em particular, né, se eu jogar o L' igual a zero nessa expressão, eu tenho 1 aqui, certo? Então, aqui nada mais eu tenho do que a identidade. E aí, portanto, o lado esquerdo aqui se torna simplesmente essa integral. E do lado direito, né, com L igual a zero, isso dá 2 delta L igual a zero. Ou seja, se eu integro o meu polinômio de menos 1 a 1, isso dá zero, exceto para o primeiro polinômio. E aí isso dá 2. Eu posso reescrever isso em termos de θ, né? Lembrando que para a gente aqui o x vai ser sempre cosseno de θ, então dx vai ser seno θ dθ, com sinal de menos, mas aí vai mudar os intervalos de integração. Então essa integral aqui é igual a essa integral aqui. Tá? Então, no nosso caso prático, o x vai ser sempre cosseno de θ, a gente vai fazer sempre integrais em θ. Tá? Mas uma integral em dx é igual a uma integral em seno θ dθ, tá? Fazendo essa mudança de variáveis. Muito bem. Então, quais são as soluções gerais que a gente consegue construir, certo? Com esse polinômio de Legendre e as soluções radiais, né? Então, lembra que a nossa solução mais geral é o produto da função radial com a função angular. A função angular são os polinômios de Legendre. A função radial tinha essas duas constantes a serem determinadas. E se eu, então, fizer o produto dessas duas funções e somar sobre todas as combinações possíveis, que nesse caso, sobre todos os valores de L possíveis, eu vou ter essa solução geral aqui. Então, essa é a solução geral para a equação de Laplace em coordenadas esféricas, assumindo uma simetria azimutal. Se eu não tivesse uma simetria azimutal, só para mencionar para vocês, o que iam aparecer aqui são outras funções que são conhecidas como harmônicos esféricos. Mas para todos os casos de interesse que a gente vai tratar, a gente vai ter essa simetria azimutal. Então, essa é a nossa solução geral. O que a gente tem que fazer agora, em casos particulares, é impor as condições de contorno. E aí tem algumas condições de contorno que são bem importantes aqui. A primeira é o seguinte: imagina que esse V que a gente resolveu, certo? Ele é válido no infinito. Então, uma das condições de contorno é, em R indo para infinito, esse V tem que ir para zero. Se isso for verdade, se isso for uma condição de contorno, então todos esses coeficientes aqui têm que ser zero. Senão, o meu potencial não vai para zero no infinito. Mas isso é só se for uma condição de contorno. Em alguns casos, a gente vai resolver, por exemplo, o potencial dentro de uma casca esférica. É um exemplo. Certo? E aí o potencial ele não é válido no R indo para infinito, ele é só válido nessa região do espaço, então não preciso impor essa condição de contorno. Tá? Por outro lado, se o potencial é válido em R igual a zero, e eu quero que o meu potencial obviamente seja finito, esse termo aqui não vai poder estar presente, senão ele vai divergir em R igual a zero.
Tá? Então, isso eu só estou adiantando para vocês algumas das condições, né, de contorno que a gente impõe e quais vão ser as implicações para esses coeficientes. Então, em muitos casos, ou esse coeficiente vai ser zero, ou esse vai ser zero. Não todos, mas em uma grande variedade de casos. Tá? Então, novamente, para entender, vamos fazer um exemplo, certo? Para aplicar esse método de resolução. Tá? Então, o nosso exemplo é uma casca esférica, certo? Então, tem simetria esférica. Obviamente, eu vou usar as soluções da equação de Laplace com simetria esférica, ou em coordenadas esféricas, na verdade. E aí o problema é o seguinte, eu tenho uma casca esférica com uma densidade que depende de θ. E aqui a gente já vê que como a densidade depende de θ, não é verdade que o meu campo elétrico, por exemplo, vai ser esfericamente simétrico. Porque vai ter um ângulo aqui, por exemplo, em θ igual a zero é onde a minha densidade vai ser máxima. Em θ igual a π sobre 2, eu não tenho densidade de carga nenhuma. Então, não tem por que acreditar que o campo aqui vai ser igual ao campo aqui. Tá? Então, eu não posso aplicar a lei de Gauss nesse problema. Eu não tenho assimetria esférica. Então, não tem jeito, a gente tem que aplicar esse método de separação de variáveis e as soluções gerais. Tá? Porém, o problema tem sim simetria azimutal. Nada aqui depende do ângulo φ, que é o ângulo, né, em volta desse eixo Z aqui. Tá? Então, eu posso usar todo esse método que a gente acabou de desenvolver. Tá? Então, a gente quer encontrar a solução para o nosso potencial, e o potencial depende de r θ. Tá? E aí, a parte mais difícil são, primeiro, escrever as condições de contorno, né? Depois aplicar elas. Então, quais são as condições de contorno aqui? Vamos pensar um pouco. Bom, eu posso estar dentro ou fora da esfera. Então, se eu estiver dentro da esfera, eu vou querer que o meu potencial seja bem comportado aqui dentro, então eu não vou querer que ele divija aqui, no zero, por exemplo. Note que essa esfera não é uma esfera condutora, o potencial não precisa ser constante dentro dela, tá? Então, a gente não tem essas condições para impor, porque a minha casca esférica é uma casca esférica qualquer, ela não é uma casca esférica condutora. Tá? Então, primeira condição de contorno, eu não vou querer que o meu potencial divija na origem, eu quero que ele seja bem comportado. No infinito, se eu estiver aqui fora, eu também quero que ele vá para zero no infinito. Então, essa é outra condição de contorno. Uma terceira condição de contorno é que eu quero que ele seja contínuo ao cruzar uma superfície. Né? A gente lembra que o potencial é sempre contínuo, o campo elétrico não, mas o potencial é sempre contínuo. E aí, finalmente, como eu acabei de falar para vocês, né, o campo elétrico vai sofrer uma descontinuidade quando eu cruzo essa superfície. E a gente sabe que essa descontinuidade é proporcional à densidade de carga. E eu posso escrever isso em termos do potencial, né? Porque o campo elétrico vai ser o gradiente do potencial. Então, a derivada radial do meu potencial aqui vai ter que sofrer uma descontinuidade. Então, resumindo, são essas as condições de contorno que eu tenho. No infinito, ele vai para zero, ele é contínuo em R, as derivadas sofrem uma descontinuidade em R, que é a mesma coisa que falar que o campo elétrico sofre uma descontinuidade, e na origem ele tem que ser finito. Então, qual que vai ser a nossa estratégia? Vai ser pegar aquelas soluções gerais que a gente escreveu e impor essas condições de contorno, para determinar quais são os coeficientes AL e BL. Tá? Então, vamos fazer isso. Tá? Então, as soluções gerais têm essa cara aqui. O que eu vou querer determinar são esses coeficientes. Se eu conhecer esses coeficientes, está resolvido o meu problema, eu sei calcular exatamente o meu potencial. Então, o que acontece para fora da casca esférica? Para fora da casca esférica, eu quero que o meu potencial vá a zero no infinito. Então, como eu já adiantei para vocês, para isso acontecer, esse coeficiente aqui tem que ser nulo, senão o potencial vai divergir no infinito. Tá? Então, fora da minha esfera, eu vou chamar aqui o meu potencial de V2, para o raio maior do que o raio da esfera, o meu potencial tem que ter essa cara. Né? Então, essa primeira condição de contorno me diz que o AL tem que ser igual a zero nessa região fora da esfera. Por outro lado, se eu estiver dentro da esfera, o meu BL vai ter que ser zero, senão o meu potencial não vai ser finito na origem. Tá?
Então, eu vou ter duas classes de soluções, né? Uma para a solução dentro da casca e outra para a solução fora. E, obviamente, eu vou querer que elas sejam contínuas, então eu vou colar elas na casca. Tá? Então, a segunda condição me diz isso daqui, que dentro da casca o meu potencial vai ter que ter essa cara aqui. Certo? E aí, a segunda, aqui é a terceira condição que a gente está impondo, é que ele tem que ser contínuo na casca esférica. Então, isso daqui tem que ser igual a isso daqui quando o Rzinho for igual a Rzão, certo? Então, se a gente fizer isso e comparar os dois lados, né, eu vou ter aqui BL sobre Rzão L mais 1, e do lado direito eu vou ter AL Rzão elevado a L PL. E aí vocês podem dizer, putz, eu tenho uma somatória dos dois lados, né? Como é que eu posso dizer o que é igual? Eu só posso afirmar que a somatória do lado esquerdo tem que ser igual à somatória do lado direito. Só que a gente pode usar aquela propriedade de ortogonalidade dos polinômios de Legendre para extrair um termo dessa somatória. Tá? Então, qual que é o truque? O truque é multiplicar dos dois lados por um outro polinômio de Legendre, um PL', e integrar sobre os valores de θ. Na verdade, integrar sobre seno θ dθ. O que vai acontecer? Né? Quando eu multiplico isso aqui por um PL' e integro sobre os valores de θ, vai me aparecer um delta, um delta de Kronecker, e isso vai cancelar essa somatória. Então, eu vou conseguir extrair os termos dessa somatória dos dois lados e vou conseguir comparar eles. Certo? Então, fazendo isso, né, do lado esquerdo, então eu vou multiplicar por isso daqui, integrar sobre seno θ dθ. A gente lembra que essa integral nada mais é do que 2L mais 1 delta L, L'. Eu tinha escrito para vocês em termos de x, mas é completamente equivalente. Se eu fizer uma mudança de x para cosseno de θ, eu tenho esse resultado aqui. Como isso aqui me dá uma delta, certo? Se eu jogar isso para dentro da integral, para dentro da somatória, essa delta vai matar a somatória. Né? Ou seja, esses valores aqui só vão ser diferentes de zero se o L for igual a L'. Então, só tem um termo dessa somatória, né, em que me dá um valor não nulo. É quando o L for igual a L'. Então, eu chego nesse resultado aqui para o lado esquerdo. Então, vejam que com esse truque eu consegui extrair, né, cancelar a minha somatória e extrair um termo BL'. E agora, para o lado direito, eu faço algo completamente equivalente, certo? Como eu multipliquei isso aqui, a minha equação toda por isso daqui, né? Eu multipliquei tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. O lado esquerdo a gente chegou nesse resultado. Agora vamos analisar o lado direito. Então, no lado direito vai ser algo muito semelhante, né? Eu vou ter a mesma integral, vou ter a mesma delta, e aí eu vou extrair um desses termos da somatória. Vai ser o único termo não nulo. Tá? Então, agora, o que eu tenho que comparar é esse lado esquerdo com esse lado direito. É isso que tem que ser satisfeito. Os dois lados têm que ser iguais, né? Já que eu saí dessa equação aqui. Então, se eu fizer isso, eu chego nesse resultado para os meus coeficientes AL e BL. Eles têm que satisfazer essa relação aqui. Ou seja, esse 2 cancela com esse 2, esse RL passa para cá. Ou seja, o meu AL tem que ser igual ao BL dividido por Rzão 2L mais 1. Então, já não resolvi completamente o problema, mas eu já achei uma relação entre os coeficientes A e B. Tá? Só uma observação, né? Se a gente olhasse para essa equação aqui, sabendo dessa propriedade de ortogonalidade dos meus polinômios de Legendre, a gente poderia já intuir diretamente que esse lado tem que ser igual a esse. Ou que, na verdade, esse termo tem que ser igual a esse. Mas, enfim, eu demonstrei para vocês como que a gente realmente prova isso. Então, a gente chega nesse resultado. Certo? A única coisa que falta agora, então, a gente já impôs. Né? Vamos lá, voltar para as nossas condições de contorno. A gente já impôs essa daqui, a gente já impôs essa daqui e a gente já impôs essa daqui. Só falta essa última, que é a mais difícil. Então, vamos impor essa última condição. A gente já tem uma expressão geral para o V fora e dentro da casca. Então, as derivadas agora, a diferença entre elas tem que ser a minha densidade de carga.
Então, vamos fazer isso, certo? Então, o que eu preciso calcular é essa derivada do V fora e dentro, certo? A derivada do V com relação a R, e aí calcular o resultado em Rzão. Então, vamos fazer isso, né? Para esse termo aqui, que é o termo fora da minha casca, ou seja, essa expressão para o R, se eu derivo isso, né, para Rzinho maior que R, se eu derivo isso com relação a R, eu vou ter uma somatória de L, vai aparecer um sinal de menos, L mais 1, BL, R, L mais 2. Então, uma derivada de potência, e aí PL cosseno de θ. Então, essa é a derivada do meu R fora da minha casca. Se eu calcular exatamente no limite em que o Rzinho se aproxima do Rzão, isso aqui vai ser, então, menos somatória de L, L mais 1, BL, Rzão, L mais 2, PL de cosseno θ. Agora, vamos calcular, então, dentro da minha casca esférica. Certo? Então, já calculei esse termo aqui, agora quero calcular esse termo aqui, esse segundo termo. Então, dentro da minha casca esférica, a minha derivada vai ser somatória em L, de BLzão, Rzão, 2L mais 1, L, Rzinho, L menos 1, PL, de cosseno θ. E aí eu quero calcular isso no Rzão, né? Então quero calcular no limite em que o meu Rzinho chega muito próximo do Rzão. Então, nesse limite, isso aqui vai ser BL vezes L. Eu vou simplificar já aqui. Aqui vai aparecer um Rzão, e aqui embaixo eu tenho um Rzão também. Certo? Então, esse L vai cancelar um dos L's aqui, e esse menos 1, quando passar para baixo, vai somar com esse mais 1. Certo? Então, isso aqui vai ficar Rzão L mais 2 vezes PL. Tá? Então, se eu calcular essa diferença agora, certo? Eu vou encontrar o seguinte. Eu vou ter do lado esquerdo esse termo, menos isso daqui, igual a menos sigma de θ sobre epsilon zero. Se a gente lembrar lá do enunciado, esse sigma de θ era algo como sigma zero cosseno θ sobre epsilon zero. A gente ainda está longe de determinar quem é esse BL, mas a gente vai conseguir manipular essa equação para chegar num resultado. Tá? Então, vamos lá. O lado esquerdo eu consigo simplificar um pouco, né? Eu posso escrever tudo dentro de uma mesma somatória. Então, vai ser somatória em L de BL sobre Rzão L mais 2. Aqui eu vou ter um L mais 1 com L, vai me dar 2L mais 1. PL. Eu tenho um sinal de menos desses dois lados, mas eu vou cancelar com o sinal de menos do lado direito. Então, vai ficar tudo mais. Sigma zero sobre epsilon zero, cosseno θ. E aí, o truque que a gente vai utilizar é o seguinte. Tá? Note que esse cosseno θ, na verdade, ele é um dos polinômios de Legendre. Se a gente voltar lá para a tabelinha, a gente vai ver que ele nada mais é do que o primeiro, ou o polinômio de Legendre com L igual a 1. Então, isso daqui vai ser P1 cosseno θ. Tá? Então, se a gente olhar para os dois lados dessa equação, a gente vê o seguinte, né? Aqui eu vou ter uma somatória sobre todos os PLs. Do lado direito, eu só tenho um, que é o P1. Tá? Então, a gente pode intuir que uma solução, né, para satisfazer essa equação é que esses BLs eles sempre têm que ser zero, exceto quando L é igual a 1. Porque aí vai aparecer exatamente o P1 aqui,
E aí tudo que vai estar multiplicando o P1 vai ter que ser isso daqui. Tá? Então esse é o truque. Se eu quiser fazer isso de uma maneira formal, o que eu vou fazer é multiplicar dos dois lados dessa equação por um P1 cosseno θ, seno θ dθ. Ou, se eu quiser ser um pouquinho mais geral, por um PL'. E aí do lado direito, eu sei que vai aparecer um ΔL', então eu vou tirar só o termo PL', e do lado direito vai aparecer um ΔL'1, porque do lado direito essa integral só vai ser diferente de zero se o L' for igual a 1. Então a gente chega, ou usando qualquer um desses dois caminhos que eu falei, a gente chega na seguinte resposta para o nosso BL, né? O BL tem que ser igual a zero se o L for diferente de 1, porque do lado direito não aparece nenhum outro polinômio de Legendre, só aparece o P1. Então, se o L for diferente de 1, eu quero que esse BL seja zero, e aí eu vou matar todos os termos dessa integral. Eu vou tirar isso daqui, porque, enfim, eu estou usando esse argumento, a gente não precisa usar a ortogonalidade de novo. Agora, se o L for igual a 1, o que eu vou ter? Eu vou ter do lado esquerdo B1 sobre R ao cubo. Aqui eu vou ficar 2 mais 1 vezes 3, P1 igual a sigma 0, epsilon 0, P1. Então, daqui eu tiro que o meu coeficiente B1 tem que ser igual a sigma 0 sobre 3 epsilon 0, Rzão ao cubo. Então, resumindo, né, o BL ele vai ser igual a 0 se L diferente de 1, igual a sigma 0 sobre 3 epsilon 0 R ao cubo se L for igual a 1. Com essa escolha dos meus coeficientes, eu consigo satisfazer exatamente a condição de contorno, que é a descontinuidade da derivada do meu potencial ou do campo elétrico me dá exatamente a densidade de carga. Obviamente que esse resultado é tão simples porque a densidade de carga é simples. Ela é simplesmente um dos polinômios de Legendre. Se isso aqui fosse uma função muito mais complicada, eu teria muito mais coeficientes não nulos aqui. Poderia até ter um caso em que eu tenho todos os coeficientes. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu consigo calcular esses coeficientes. Tá? Nesse caso simples, eu só tenho um que é não nulo, que é só o B1. Então, a gente chega finalmente na seguinte solução, né? Se a gente voltar um pouquinho aqui para trás, só para lembrar, né? O único termo não nulo, então, nessas somatórias é com L igual a 1. Então, fora da minha esfera, eu vou ter o B1 sobre R ao quadrado, e dentro da minha esfera eu vou ter algo como B1 vezes R. Tá? Então, a solução tem essa cara aqui. Tá? E agora, só para a gente fez tanta conta e tantos argumentos, vamos só verificar que, de fato, as condições de contorno são satisfeitas. Certo? Por quê? Porque não interessa como a gente chegou na resposta, se as condições de contorno forem satisfeitas, a gente sabe que a gente tem a resposta certa. Tá? Então, a primeira é que o potencial tem que ir a zero no infinito. No infinito, o que vale é essa expressão aqui, né, que é para o R maior que Rzão. E, de fato, quando o R ao quadrado vai a zero, vai a infinito, o potencial vai a zero. O segundo é que ele tem que ser contínuo em Rzão. E aí, se eu calcular os dois lados nessas duas expressões em Rzão, aqui vai aparecer um Rzão ao cubo sobre Rzão ao quadrado, então vai sobrar um Rzão, e aqui vai ter um Rzão também. Tá? Então, de fato, o potencial é contínuo em Rzão, né? E, portanto, contínuo em todo o espaço. A terceira propriedade é que a diferença das derivadas radiais deveria ser a minha densidade de carga. Então, se eu fizer essa conta, né, calcular a derivada desses dois termos, calcular isso em Rzão e calcular a diferença, eu vou chegar exatamente nisso daqui, que é a minha densidade. Como deveria ser, né? A gente só está fazendo testes de consistência, só para a gente ver se a gente não errou nada. E a última condição é que o V tinha que ser finito na origem, e de fato na origem o que está valendo é essa expressão aqui, e ele é zero na origem. Tá? Então a gente
resolveu todo o nosso problema, encontrou o potencial. Uma observação, né? Notem que ele é zero no infinito e zero na origem. Mas ele não é zero em todo lugar, né? Porque a equação de Laplace ela não é válida em todo o espaço do zero até o infinito, porque eu tenho uma densidade de carga no meio do caminho. Né? A gente teve que quebrar a nossa solução da equação de Laplace em duas partes, nas partes onde não tem carga. Né? Então a gente teve que ignorar a casca esférica. Mas tudo bem, porque isso é só um valor específico, e aí usando a continuidade do V, a gente consegue calcular até o V na casca esférica. Tá? Então, o resultado é esse que a gente obteve, né? Então, se a gente analisar o que está acontecendo longe da minha casca esférica, o meu potencial cai como 1 sobre R quadrado. Notem que ele não cai como 1 sobre R. Ele cai como 1 sobre R quadrado. A gente vai entender depois por que isso acontece, né? Mas efetivamente isso está acontecendo porque a carga total da minha esfera é zero. Se a gente integrar essa densidade de carga, a gente vai ver que a carga total é nula. Então, se eu estiver muito longe dessa esfera, é como se eu tivesse uma carga neutra lá, então o meu potencial não cai como 1 sobre R. Né? Mas essa carga ela tem uma certa polarização, né? Minha carga positiva está aqui, a negativa está aqui. Então, se eu estiver muito longe, a gente vai ver esse potencial, vai enxergar essas duas carguinhas, e aí ele não vai cair como 1 sobre R, mas vai cair como 1 sobre R ao quadrado. Tá? E dentro da minha casca esférica, o meu potencial cresce. Ele cresce de zero até chegar num valor máximo na casca. Então, dentro ele está crescendo, e aí quando ele chega no Rzão, ele cai com 1 sobre R quadrado. Então, notem que eu tenho uma casca esférica, o meu potencial dentro dessa casca esférica ele não é constante, e, portanto, o meu campo elétrico não é nulo. Tá? Então, todos os casos que a gente viu casca esférica até agora, né, uma grande maioria dos casos, porque a gente tinha simetria esférica, o campo elétrico era nulo dentro da casca. Mas aqui isso não acontece, aqui o campo elétrico não é nulo. Por quê? Porque eu não tenho simetria esférica. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes a gente pensa, casca esférica, campo elétrico nulo dentro. Não é verdade, isso é só verdade se a minha distribuição de carga na casca esférica for esfericamente simétrica, ou seja, for uniforme. Senão isso não é válido, está aqui um exemplo. Tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês do método de separação de variáveis. Na próxima aula a gente vai discutir um método, talvez seja o mais importante para fazer aproximações para o meu potencial, que é a expansão de multipolo. Tá bom? Tchau, tchau.